Oi pessoal, aqui é Ronaldo Catão, o Sushi Man. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o uramaki, aquele sushi em que o arroz fica por fora e os ingredientes ficam ao centro. O prato de hoje é o Ura Philadelphia, aquele famoso de salmão com creme cheese. Então vamos lá, vamos começar pelo peixe. Lembra o vídeo anterior em que nós fomos na feira e compramos um pedaço de salmão? É esse pedaço de salmão que nós vamos utilizar agora. Nós vamos retirar aquela parte da frente do peixe, ou seja, uma parte irregular do peixe, que é a melhor peça para a gente poder utilizar como recheio. Nós não precisamos de peças nobres para utilizar como recheio, ok? Pessoal, eu sempre guardo as minhas peças de peixe com a pele. Por quê? Para manter a estrutura da carne. Eu só retiro a pele do peixe, principalmente do salmão, quando eu vou fazer algum trabalho com ele, ok? Então vamos lá. A retirada da pele é feita dessa forma. Nós colocamos a faca paralela à mesa, com a mão para o lado de fora, para poder fazer um corte paralelo. Tá? E aqui nós retiramos a carne, deixando a pele ainda com um pouco de carne, perfeito? Eu vou retirar filetes dessa peça de salmão. Não precisam ser filetes muito regulares, tá? Como eu falei, é uma peça já desestruturada, uma peça da parte da frente do peixe. Aqui já é o suficiente. Eu vou preparar um pouco de wasabi. Lembrando, pessoal, que o wasabi ele é um bactericida. O wasabi, a raiz forte, que é o nosso genérico do wasabi, genérico brasileiro do wasabi, ele é um bactericida. Então nós não devemos utilizá-lo quando ele foi preparado com muitas horas de antecedência. O ideal é que ele seja preparado pouco antes do seu consumo. Então está aqui. Eu fiz ele nessa versão mais cremosa, eu vou utilizar para passar com o dedo. Nós temos aproximadamente 60 gramas de filé de salmão, aproximadamente 100 gramas de chari, a nori, um queijo tipo Philadelphia, um cream cheese, wasabi e as sementes de gergelim. Então vamos lá, vamos cortar a nori ao meio. O processo é muito semelhante à confecção do rossomaki. Um bolinho de chari, aproximadamente 100 gramas na mão direita, e nós vamos distribuir ao longo da peça. Nós vamos deixar na parte de baixo um pouquinho mais de chari, como se a gente quisesse formar uma mureta, uma paredezinha de chari. Sempre retirando os grãos que grudam na mão. Limitando a lateral e completando toda a extensão da nori com o chari. Com cuidado, evitando esmagar os grãos de arroz.
Agora, um pouco de semente de gergelim. Nós pressionamos levemente, só para a semente aderir à peça. Pela parte da frente, nós levantamos toda a peça, 4 dedos de cada mão embaixo e viramos. Agora, o creme cheese. É importante colocar sempre o creme cheese em primeiro lugar. Quando você for fazer o seu recheio de qualquer mac, o creme cheese deve ficar por baixo, para evitar que você mele as mãos com o excesso de creme. A peça de salmão em cima do creme cheese. E um pouco de wasabi a gosto ao longo da peça. Se você preferir não utilizar o wasabi, para que cada pessoa possa colocar a quantidade que desejar, não tem problema, deixa o wasabi para depois. Tá? O mesmo processo, nós levantamos a peça, segurando a base do sudarê com o indicador e com o polegar, e com os outros dedos mantendo o recheio na mesma posição inicial. Agora nós retiramos e grampeamos. Vocês podem observar que o chari, aquele excesso de chari que estava colocado antes na base, ele saiu um pouquinho da nori. É proposital. Dessa forma, nós não teremos aquela tirinha preta no nosso uramaki, que é muito comum encontrar por aí. Feito isso, nós seguramos com a mão dominante, puxamos para trás, seguramos as duas laterais e pressionamos o bambu de cima, a vareta de bambu do centro em cima. Abrimos e tombamos uma vez. Seguramos as laterais e repetimos o processo. Mais uma vez. Agora, nós acertamos as laterais. Agora vamos ao corte. O uramaki, ele tem a camada de arroz, de chari, voltada para o lado de fora. Então, durante o corte, é comum que a nossa faca fique impregnada de amido, como se fosse uma cola. Então, a cada corte, nós vamos molhar a ponta da faca, nós vamos bater para que o líquido escorra ao longo da lâmina e só depois nós vamos executar o corte. Dividimos ao meio, seguramos a peça e golpeamos para frente. Puxamos, mais uma vez, limpamos a faca, molhamos, mais uma vez, outra vez, nós cortamos em 8 peças, da mesma forma que nós cortamos aquele rossomaki da aula anterior em 8 peças, ok? Agora, pessoal, se o seu rolinho ficou muito desestruturado depois desses cortes, nós temos uma dica aí, ó. Você pode pegar o seu sudarê, colocar sobre o rolinho e pressionar levemente. Esses grãos que arrepiaram, eles vão voltar e vão deixar a sua peça perfeita. Nós devemos sempre tirar em pares. 2, colocamos um de frente para o outro, mais 2, outros 2 e o
os últimos pares. Então tá aqui. Esse é o nosso Uramaki Filadélfia. Nos próximos vídeos, nós vamos ensinar a preparar o Uramaki Califórnia, o Temaki, ensinar como se amola uma faca oriental, uma faca japonesa, uma faca para a confecção do sushi, o corte do sashimi. Mais uma vez, muito obrigado e nos acompanhe nos próximos vídeos. Até lá!